Vídeos elaborados sobre legislação e registros de enfermagem. Eles foram baseados principalmente na Resolução 374 de 2011 do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, que determina os itens que a fiscalização deve notificar. Como registrar é uma rotina, conhecer os aspectos legais é muito importante. Todos os documentos que produzimos são registros de enfermagem e têm valor legal. Eles podem ser assistenciais, como as anotações feitas no prontuário do paciente, ou gerenciais, como escalas e o manual de normas e rotina. Documentar o nosso trabalho é um direito e um dever. Não registrar é uma negligência profissional e também é abrir mão do direito de gerar provas sobre a nossa atuação. Respondemos civil, criminal e eticamente por isso. Todo paciente tem direito a um prontuário que contenha todas as informações sobre o seu tratamento. Os registros são tão importantes que existe uma vasta legislação que fala sobre eles. As principais são Código de Defesa do Consumidor e Carta de Direitos dos Usuários do SUS, que falam sobre a obrigação de manter registros atualizados e garantem ao paciente acesso irrestrito ao seu prontuário. Código de Processo Civil, que diz que o que escrevemos no prontuário é verdade, desde que contenha a identificação completa do paciente, data e hora, não tenha rasuras e espaços em branco, seja legível, com carimbo e assinatura do profissional. Código de Ética de Enfermagem, que afirma que devemos fazer registros fidedignos do nosso trabalho. Resolução COFEN 358 de 2009 fala sobre o processo de enfermagem. Resolução COFEN 429 de 2012 normatiza as anotações no prontuário do paciente. Resolução COFEN 514 de 2016 disponibiliza um guia de recomendações de registros. E Resolução COFEN 545 de 2017 que determina a obrigatoriedade do carimbo. O nosso trabalho é uma prestação de serviço e cada procedimento que realizamos pode ser dividido em 3 etapas. A primeira é o preparo do ambiente, do material e do paciente para a sua execução. A segunda é a execução propriamente dita do procedimento. E a terceira é o registro do procedimento já realizado. Ou seja, ele só termina depois de registrado. Primeiro, pela preservação do histórico do paciente. Segundo, pela continuidade da assistência. E importante, os impressos utilizados para a passagem de plantão não excluem o dever de registrar no prontuário. Terceiro, eles são base para a equipe multidisciplinar tomar decisões. Quarto, os convênios, incluindo o SUS, só pagam pela assistência documentada. Quinto, para a conquista de acreditação hospitalar. Sexto, porque são a nossa defesa em processos judiciais. Sétimo, são fonte de dados para pesquisas científicas. E oitavo, a falta de evidências do nosso trabalho reforça a ideia que temos tempo ocioso e que, por isso, podemos assumir atividades que nos tiram da assistência. Os fiscais do Corém avaliam o serviço de enfermagem através da observação da dinâmica do trabalho, do relato dos profissionais e da análise de documentos. Assim, identificam as irregularidades do serviço e notificam a instituição. A instituição tem um prazo para se adequar, e quando esse prazo termina, os fiscais retornam. Se algum item não for cumprido, o departamento jurídico do conselho é acionado e inicia-se então um longo processo, que pode terminar nas mãos de um juiz. A notificação emitida é composta por vários itens, mas aqui vamos citar apenas aqueles que se referem a registros. Os registros gerenciais que podem ser notificados são escala do serviço de enfermagem, regimento do serviço de enfermagem, manual de normas e rotinas, manual de procedimento operacional padrão,
certidão de responsabilidade técnica e dimensionamento de pessoal. Os registros assistenciais notificáveis são anotações de enfermagem e processo de enfermagem. Nos próximos vídeos falaremos sobre cada um deles. Até lá! Este vídeo aborda os documentos gerenciais cobrados pela fiscalização dos Conselhos Regionais de Enfermagem. A Lei do Exercício Profissional 7.498, de 1986, nomeou o enfermeiro como chefe da equipe. Este trabalho exige conhecimentos e habilidades gerenciais. Como gerente, o enfermeiro tem 5 funções básicas: definir objetivos, planejar e organizar as rotinas de trabalho para atingir os objetivos, comunicar com clareza sua equipe sobre o funcionamento do serviço e a responsabilidade de cada um, supervisionar a execução do trabalho, avaliando seu desempenho e desenvolver a sua equipe na área técnica e de relacionamento. Assim como a assistência, a organização do serviço de enfermagem também deve ser documentada. Em 2017, mais da metade das instituições inspecionadas pelo Corém do Rio Grande do Sul foram notificadas por inexistência ou inadequação de registros gerenciais. 65% relativo à escala, 73% ao regimento, 55% ao Manual de Normas e Rotinas, 58% ao Manual de Procedimento Operacional Padrão e 65% ao cálculo de dimensionamento de pessoal. Documentos gerenciais são aqueles que auxiliam o enfermeiro na organização das rotinas de trabalho. Eles servem para padronizar as atividades, controlar a utilização de materiais e equipamentos, dividir de forma justa as tarefas entre a equipe, medir a qualidade da assistência, permitir a rastreabilidade das informações e fornecer respaldo legal. A escala define a equipe presente na instituição em cada plantão de cada dia do mês. Folgas e férias devem ser distribuídas adequadamente para evitar o desfalque da equipe, sobrecarga de trabalho e aumento do risco de erros assistenciais. Regimento é o regramento da instituição, onde define a missão, organograma, composição e atribuições da equipe de enfermagem. Ele deve ser acessível e todos devem conhecer o seu conteúdo. Este manual descreve as rotinas administrativas, que devem ser respeitadas por todos. O POP descreve o passo a passo do preparo, execução e registro de procedimentos técnicos. A equipe deve ser capacitada de acordo com este manual e ter acesso irrestrito a ele. É o cálculo que aponta o quantitativo adequado de profissionais de enfermagem em relação à demanda do serviço. Tem como base a Resolução COFEN 543 de 2017. Em qualquer tipo de processo, incluindo os trabalhistas, regimentos, manuais e escalas são utilizados na apuração de denúncias. Caso estes documentos contenham erros, quem os elaborou pode responder como coautor. A preocupação com a segurança do paciente motivou inúmeros estudos em busca de soluções, e a gestão do serviço, abrangendo todos os seus aspectos, é apontada como o melhor caminho. Os documentos gerenciais podem ser elaborados apenas para cumprir a lei, mas para resultar em qualidade e segurança, é preciso conhecimento, ética e compromisso. O tutorial fala sobre questões legais que envolvem o processo de enfermagem. De acordo com a Resolução COFEN 358 de 2009, o processo de enfermagem deve ser aplicado de forma deliberada e ter suas etapas documentadas no prontuário do paciente. Como meio de operacionalizar o processo de enfermagem, a resolução determina que a assistência seja sistematizada. A
automatização da assistência de enfermagem, que vamos chamar de SAI, costuma ser confundida com processo de enfermagem, que vamos chamar apenas de processo, mas são duas coisas distintas. A SAI é uma ferramenta de gestão, o processo é uma ferramenta assistencial. O enfoque da SAI é coletivo. Por exemplo, uma escala é elaborada pensando nas demandas do serviço. O processo tem um enfoque individual. A prescrição de enfermagem é realizada de acordo com as demandas de um determinado paciente. A SAI é desenvolvida para identificar e suprir as necessidades do serviço no que diz respeito a recursos humanos, materiais, estrutura física e etc. O processo é desenvolvido apenas em prol daquele paciente. A SAI visa a segurança dos profissionais de enfermagem e tudo o que está envolvido na assistência. O processo visa a segurança do paciente. O processo de enfermagem é um método ou modelo assistencial desenvolvido a partir de raciocínio clínico, fundamentado em evidências científicas, centrado no paciente. Neste processo, o raciocínio clínico está estruturado em 5 etapas que didaticamente obedecem uma sequência lógica, mas que podem ocorrer de forma simultânea, e essas etapas se retroalimentam. O enfermeiro é o responsável pela qualidade do processo de enfermagem realizado no serviço. Porém, técnicos e auxiliares, dentro de suas competências legais, podem e devem ajudar. Quanto mais conhecimento a equipe toda tiver, maiores os benefícios para o paciente. A Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, número 7.498, de 1986, é clara quando fala sobre o que é privativo ao enfermeiro. Todas as atividades que envolvem avaliação, emissão de parecer e tomada de decisão não podem ser delegadas. Diferente do que se pensa, o processo de enfermagem não é uma atividade privativa. Das 5 etapas, apenas 3 cabem ao enfermeiro decidir, que são diagnóstico, planejamento e avaliação. Mas nada impede que ele discuta com a sua equipe. Coleta de dados ou histórico. A sua finalidade é obter informações sobre o paciente e seu quadro clínico. A qualidade dos dados coletados está intimamente ligada à acurácia do diagnóstico e com a efetividade do plano de cuidados. O enfermeiro, junto com sua equipe, tem autonomia para criar instrumentos que tornem sua execução e seu registro mais fáceis. Diagnóstico é a identificação dos problemas que acometem o paciente. O enfermeiro define o diagnóstico de acordo com os dados coletados, com o seu conhecimento técnico e com a sua experiência profissional. Planejamento é a definição dos objetivos para o tratamento do paciente e a escolha das intervenções adequadas. Tem como resultado a prescrição de enfermagem. Implementação é a execução dos cuidados prescritos. Esta etapa merece tanta atenção quanto as demais. A perícia com que os cuidados são realizados interfere diretamente nos resultados. Os registros referentes a esta etapa são as anotações de enfermagem. Avaliação é o parecer emitido pelo enfermeiro sobre o quadro do paciente, o tratamento proposto e seus desdobramentos. É conhecido como evolução de enfermagem. A Resolução COFEN 358 de 2009 afirma que o processo de enfermagem deve ter um suporte teórico. Para tanto, a legislação deixou a critério do enfermeiro, junto com sua equipe, escolher o que for mais adequado. Existem diversas teorias de enfermagem, como por exemplo a ambientalista de Florence Nightingale ou das necessidades humanas básicas de Wanda Horta. Também existem muitas taxonomias. As mais utilizadas no Brasil são Nanda e CIP para diagnóstico, NOC para resultados e NIC para intervenções. A utilização de termos técnicos não é obrigatória, mas usar uma linguagem padronizada qualifica o registro, confere credibilidade e facilita a comunicação entre os profissionais. Os fiscais do Corém examinam os prontuários para identificar se o processo de enfermagem é realizado. Se não existir registro ou alguma etapa faltar, a instituição é notificada.
Em 2017, o Corém do Rio Grande do Sul abriu 212 processos nas mais diversas instituições de saúde do estado. 158 delas foram notificadas por inexistência de processo de enfermagem. Isto significa que, embora o nosso trabalho seja feito, estamos perdendo a oportunidade de criar evidências dele. Existem muitas barreiras no nosso dia a dia. Quantitativo insuficiente de pessoal, sobrecarga de trabalho, mas muitas vezes não registrar é um hábito. Em muitos casos, talvez não seja possível aplicar o processo de enfermagem a todos os pacientes, mas isto não justifica não aplicar para nenhum. O processo de enfermagem organiza e qualifica os nossos registros. Sem registro, o que foi feito não pode ser comprovado, e sem registro de qualidade, é improvável que o nosso trabalho seja valorizado e reconhecido. Último vídeo da série, e como os demais, ele aborda a legislação e a importância dos registros. As anotações de enfermagem são registros assistenciais e devem ser feitas no prontuário do paciente. De acordo com as notificações emitidas pelo Corém do Rio Grande do Sul, em 2017, 6,6% das instituições fiscalizadas foram notificadas por inexistência de anotações. Dos registros existentes, 56,1% apresentavam as seguintes irregularidades: 41% falta de carimbo, 38,7% falta de assinatura, 14,2% falta de data e hora e, com menor incidência, siglas e abreviaturas não padronizadas, falta de identificação do paciente, rasuras e textos ilegíveis. Estas inadequações podem invalidar o documento. Em processos judiciais, ele pode ser aceito ou não, dependendo do juiz. A Resolução COFEN 564 de 2017, o nosso Código de Ética, é muito claro quanto à nossa responsabilidade. Nosso trabalho deve beneficiar o paciente, portanto, responderemos se agirmos com imprudência, ou seja, sabemos como fazer, mas ignoramos os cuidados necessários. Imperícia, não temos habilidade ou conhecimento suficiente e mesmo assim executamos um procedimento. E negligência, quando simplesmente não cumprimos o nosso dever. Na enfermagem, o maior exemplo de negligência é a falta de registros. Resumindo, temos a obrigação de conhecer a lei, exercer a enfermagem com competência, observar todas as regras de práticas seguras e registrar. Anotar é registrar por escrito. As anotações são um meio eficiente e eficaz de comunicação e promovem a segurança do paciente, dos profissionais e da própria instituição. A Resolução COFEN 429 de 2012 é a principal normativa que trata sobre as anotações de enfermagem. Posteriormente, o COFEN publicou um guia que abrange legislação, boas práticas e exemplos e está disponível como anexo da Resolução 514 de 2016. Espera-se que as anotações sejam precisas e concisas, ou seja, descrevem exatamente o que aconteceu de forma objetiva, eficientes, tragam informações úteis, atualizadas, organizadas e técnicas, sejam descritas em ordem cronológica logo após o evento e com linguagem própria da profissão. Devemos anotar o contexto do paciente, sua procedência e companhia, sinais vitais, seu estado geral, que abrange nível de consciência, humor, atitude, dispositivos em uso e locomoção, suas queixas, perguntas e solicitações, orientações fornecidas a ele, orientações recebidas dele, de familiares ou de outros profissionais,
Sobre procedimentos, registrar com detalhes os realizados, os pendentes e os que foram suspensos. Na administração de medicamentos e dietas por sondas e catéteres, anotar a hora de início e fim, posicionamento do paciente, testagem e solução utilizada para lavar o dispositivo, problemas durante o procedimento, encaminhamentos realizados e desfecho. E, por fim, anotar as intercorrências. A nossa rotina é desafiadora, sim, mas independente de qualquer coisa, registrar deve ser um hábito e registrar com qualidade uma meta. Comprovar o nosso trabalho é o primeiro passo em direção ao respeito e ao reconhecimento, além de ser a nossa principal defesa. A valorização pela qual lutamos depende mais da nossa postura e das nossas atitudes que de uma imposição legal. Se alguém pode transformar a enfermagem, somos nós.